Aumenta o som que o clima tá de primeira. Papo solto de cria, sem freio e sem barreira. Puxa a cadeira, chega mais na conexão. É o Rio de Janeiro falando pro seu coração. Fala, rapaziada, Papo Solto de Cria no ar, mais uma vez, como vocês já amam o nosso podcast, hoje, rapaziada, a pegada tá um pouco diferente. Hoje a gente vai falar sobre o bairro Jardim Maravilha. E para conversar, eu trouxe dois caras aqui, dois feras, Samuel Vicente. Boa tarde. Jean do Maravilha. Valeu, Wesley. Rapaziada, esses caras aqui são fera, rapaziada. Vocês vão curtir muito esse episódio. Comenta aí também, rapaziada. Valeu? E para começar, eu quero que o Jean comece se apresentando aí pra rapaziada. Show de bola, Wesley. Primeiramente, eu quero agradecer por essa oportunidade, tá? Para mim é muito gratificante estar aqui, expor um pouco do que o nosso dia a dia, o que acontece no bairro. Eu sou o Jean do Maravilha, tenho 45 anos, sou morador do Maravilha há 45 anos, nasci na Clínica Juari, que era hospital, né? Agora virou uma clínica pertinho do Rocha Faria, então minha história foi toda feita ali dentro do Jardim Maravilha, Guaratiba. Sim. Começa aí, Samuel. Se apresenta aí pra rapaziada. Meu nome é Samuel Vicente, sou cria do bairro Maravilha, digital influencer também. Tenho no meu coração aqui uma gratidão imensa ao Wesley, tá? Obrigadão desde já. E ao Jean do Maravilha, que aqui se encontra, tá? Que é uma voz que luta pelo nosso povo, pelo nosso bairro. E com o decorrer, né, vamos desenvolvendo, falando da melhor maneira possível. As Sim, ideias, entretenimento também, né? Para começar a nossa conversa, cara, a gente queria que vocês apresentassem um pouco dos projetos. O Jean tem um projeto lá no Maravilha, né, Jean? Queria que você contasse um pouco pro público sobre esse projeto que você tem ajudado muitas famílias também. A gente tem um apoio, né, que a gente tem o projeto Vida Ativa, é o maior projeto de cuidado ao idoso da Zona Oeste. Temos quase 600 idosos cadastrados. São idosos que tinham problemas de saúde, problemas crônicos, alguns tinham problemas em casa, familiares, e hoje, graças a Deus, graças a esse projeto, eles estão bem mais evoluídos. Tem um apoio de um amigo que trouxe esse projeto para o Jardim Maravilha, já vai fazer 3 anos. E a gente tem, além desse projeto, a gente tem outras expansões. A gente tem um projeto dentro do Brizolão, que estava parado 4 meses, com problemas políticos também. Com o apoio desse amigo, a gente conseguiu reverter. Hoje nós temos 120 crianças. Então, o bairro Jardim Maravilha, ele é um bairro muito carente de tudo, né? De tudo, de infraestrutura, de crescimento, de políticas de verdade. A gente precisa realmente ter políticas de verdade. O bairro cresceu, né? Hoje nós passamos de 40 mil eleitores ao total, eu acredito, mais de 100 mil pessoas ali dentro, que eu até acabei esquecendo de trazer o número exato, mas passa disso aí, e é um bairro que vem sofrendo com N problemas. Durante o nosso bate-papo a gente vai fazendo essa colocação. Sim, sim. Samuel, fala um pouco aí da questão do nosso bairro, cara. As melhorias que precisa ser feita, porque muita gente vai estar assistindo o nosso bate-papo. Então, quero que a galera conheça a situação do nosso bairro para poder ter uma noção do que a gente passa dia após dia, ano após ano. Tá ok. Para início de conversa, para falar do bairro, tem que morar lá, já deixando bem claro, né? E eu venho representando a juventude também, né? Do bairro local, onde se encontra, né? E com a força que a gente tem, hoje em dia a internet é uma arma muito boa, né? Para a gente poder desenvolver, amostrar, né? E o que vem acontecendo diariamente, ano após ano, são as promessas, as mentiras, as alegações que fez, um verdadeiro marketing político, né? E isso vem tendo enchente decorrente, vem tendo, como posso dizer, esgoto a céu aberto, vem tendo buraqueira, né? As obras foram, como posso dizer, 50% concluídas, tudo bem, mas os outros 50% nada de nada, isso é triste. E desde já surgiu uma pessoa nesse meio, né? Eu, como representante da juventude, falando novamente, surgiu uma pessoa nesse meio que está aqui no nosso lado, Jean do Maravilha, um guerreiro, nós chamamos de guerreiro do povo, né? Guerreiro do povo, para fazer o que ele faz, tem que ter culhão, cara. Tem que ser sujeito do homem, né? E ele vem, né? Como posso dizer, numa pegada muito boa,
né? Ele vem fazendo o que um líder comunitário de verdade faz, que é amar o bairro, é mostrar. Tem enchente, o cara bota o pé na lama, entendeu? Tem problemas, ele resolve, o povo marca, entende? Ele vem à pracinha, o Jean vai decorrer do podcast, ele vai falar, anexar isso aí também, né? Que antigamente estava abandonada, estava feia, estava no barro, joguei muita bola ali. Quem é cria de lá, que joga bola, sabe como é que é, né? E ninguém fazia nada de nada. Carnaval também, né? Que ficou um tempinho sem ter. Era triste, né? A gente queria sair de bate-bola, tinha que pôr de locais. Por não ter mesmo, né? Questão de cultura, ética ali também, né? E o Jean conseguiu trazer isso pra gente também, né? Então, nesse decorrer da nossa conversa, que a gente foi dialogando, tem muitas evidências também, como a encanação de água, falei até lá fora para ele, né? Que eu cheguei a desentender como morador, que achava que era errado, e tu imagina 10 anos esgoto misturado com água, né? Com encanamento vazando, e nego não querendo consertar, e quem quer resolver é impedido de resolver, né? Então, hoje em dia, eu conheci ele, vou repetir aqui, em 2024, né? Numa publicação que ele colocou, sobre o Morro Careca, né? Não tinha quebra-mola ali, né? Parâmetro ali de bonitinho para poder impedir um incidente, cachorro atropelado, algo do tipo, né? E aquele vídeo viralizou, né? E eu, olhei assim no perfil dele, conhece esse cara é do bairro, mano. Tá fazendo pelo bairro. Legal, achei legal. E nisso daí, eu já tinha fazendo time, né? Fazendo time, muito time, no Twitter, no Instagram também, sobre política fora. E o meu padrinho Henrique, seu Henrique, tamo junto, me deu uma dica, fala sobre o bairro, mano. Faz sobre o bairro, né? Que a gente mora, que seria muito bom você falar sobre o bairro. E nessa daí o Jean apareceu. Eu comecei a seguir, comecei a divulgar, falar o que ele faz, o nosso líder comunitário, o nosso representante atualmente, né? O destaque que ele teve também por abranger isso, o futebolzinho das crianças, que é muito raro ter hoje em dia na rua, mas está tendo. Não só isso, ajudar também os idosos também, na localidade, o projeto, né? Isso é muito bom, né? E desde já eu venho comunicar que isso é muito bom, não para, Jean, continue, entendeu? Porque a sua voz surge muito efeito, entendeu? Eu fico muito feliz pelo Bairro Maravilha de ter um representante. Sim, sim. Ô Jean, eu queria te fazer uma pergunta. Quando que você decidiu fazer pelo Maravilha? Tem muitos anos que... eu sou nascido e criado no Jardim Maravilha. É a primeira pessoa que eu vejo que tenta mudar a questão do nosso bairro. E muita coisa tu fez. Maravilha inteira é grato pela tua ajuda, cara. Eu fico feliz. Essa pegada minha começou na Igreja Batista de Jardim Maravilha com o antigo pastor Elineu. Minha história de vida, se eu for relatá-la aqui, você consegue escrever um livro. A minha história de vida é de superação. Da onde eu vim e onde eu estou hoje foi através de você fazer o bem, e nunca esperei o bem de ninguém, só que Deus foi colocando pessoas incríveis na minha vida e cheguei onde eu cheguei hoje, né? Me tornei uma liderança, sou um pai de família, sou casado, o Miguel é o meu porto seguro, e a gente nessa época, a gente participava de Noite do Carinho, a gente arrecadava alimentos na Igreja Batista e levava para Cinelândia, Lapa, para as pessoas de ruas, isso lá com uns 17, 18 anos. E eu sempre amei a política, porque em um país democrático, que nós vivemos hoje no Brasil, mesmo essa polarização política que está acontecendo hoje, que só traz danos para a gente, o maior caminho ainda é a democracia. Sem a democracia não somos nada, né? Então, cara, eu vejo dessa forma. E o Maravilha, eu cheguei aos 45 anos e não vi evolução. Como o Samuel tinha dito aqui, 50%, Samuel, acho que foi só 15%. 15% de promessas ali cumpridas. Hoje, eu vou até usar o nome de um político aqui muito rápido, o Cavalieri tem a chance, não estou fazendo um trabalho para o Cavalieri, eu estou dizendo que hoje ele é o atual prefeito, ele tem a chance de entrar para a história e mudar. Fazer o que nenhum fez lá dentro. Então, eu espero que... Eu vou usar o teu podcast para fazer uma cobrança a ele, que isso aqui vai chegar nele. Então, prefeito Cavalieri, eu quero que você cumpra com o Jardim Maravilha, que o Jardim Maravilha cumpriu com você. Correto. Se você foi eleito... Na chapa lá estava você e o outro prefeito, que eu não quero nem falar o nome, mas você estava junto, e quando o outro prefeito recebeu o voto, você recebeu junto. Então, graças a você, a internet, a esses podcasts, que acabam trazendo voz a gente. Sim, né? Porque uma Rede Globo, uma emissora nunca vai convidar a gente para sentar e... Entendeu? Isso é verdade. Por isso que eu sou fã do Luan Santana, entendeu? Mas esse cara aqui dando essa oportunidade...
Então é sobre isso. Então eu quero me direcionar diretamente ao prefeito, que ele cumpra os 85% que falta. Maravilha, falta água, falta esgoto. Nós temos ainda uma grande dificuldade na área da saúde. A saúde pode ter evoluído, mas em vídeos, em comerciais de televisão, porque na prática ainda tem um déficit muito grande. Eu falo por mim mesmo, que eu estou com pedra nos 2 rins e estou na fila do CISREG aguardando, e vamos lá. Eu vou dar um jeito aí de operar, mas existe esse déficit, existe essa dificuldade. Então o que a gente quer hoje é uma maravilha bacana, que tem asfalto, que tem uma praça, que tem a segurança, né? Sim. Posso já emendar a segurança? Pode. Eu também quero fazer aqui a gratidão ao comandante, tenente-coronel, hoje comandante do 27 BPM. Sim. A gente conseguimos protocolar um documento e levamos para o 27, na gestão dele. Ele assumiu o batalhão, em 2 semanas ele implantou uma cabine que trouxe um resultado de... Hoje a gente estava tendo assalto de dia, né? É verdade. De dia, de tarde. Exatamente ali, a né? todo momento. E agora, hoje, ele conseguiu diminuir muito isso. Né? Então... E tem os guerreiros lá, tem o meu amigo Riquinho, que é o cara do bate-bola. Parceiro. É o Lava Jato tudo de novinho. Quem tá assistindo o podcast aqui, vai lavar o carro lá. Isso. Salve aí pro Riquinho. O cara é espetacular, o cara levantou a cultura, um cara também apaixonado pelo bairro. Então, a gente tem essa paixão, tem essa gana de ver o Maravilha, de meu filho crescer e sair dessa mazela de quando ir para a escola, encontrar um morão com esgoto vazando. Corretamente. O caso do Samuel lá, 10 anos, um cano, olha que absurdo. E ele foi resolvido em uma semana que os moradores me disseram, porque o bairro é muito grande. Isso. Na mesma hora me desloquei, fiz contato com a direção da empresa que trata a água, que é um amigo que eu fiz lá, o Bira. Na outra semana estava lá resolvendo o problema. Imagine uma criança tomar água contaminada. E o Maravilha tem muito que crescer, cara, na parte de todos os sentidos, Luan, todos os sentidos. E, inclusive, hoje eu estava conversando com o Samuel um pouco antes de chegar, que o Jardim Maravilha tem muito comércio. Então, eu acredito que uma obra gigante para revitalizar o bairro vai aumentar o número de empreendedores, também vai trazer muita atenção para o bairro. Como a questão do carnaval, o carnaval desse ano foi... lindo. Foi brabo. Foi lá? Foi. Fui lá tomar uma cervejinha lá. Eita. Quando eu vi assim, caramba, cara, muitos anos que eu não curti o Carnaval do Maravilha. Foram 3 anos que a gente conseguiu levar a legalidade ao carnaval. Verdade. Sim. A gente conseguiu, através de um vereador, protocolar essa documentação, ter o apoio dele, levar que antigamente não tinha policiamento, não tinha nada e ficava largado as traças. Sim. Outro ponto que eu quero entrar contigo, Luan, que a prefeitura está nos devendo, é o nosso UPA, né, que eu tive lá, fiz um vídeo, né, foi na antiga gestão. Sim. É mais um compromisso aí, o prefeito Eduardo Cavalieri, que a gente queria muito que você honrasse com a nossa região. A gente depende desse UPA, porque o Rocha Faria está saturado, as clínicas da família... são atendimentos primários para você tomar uma injeção. Isso aí. E algumas pessoas às vezes não entendem, chega até a ser hostil com o enfermeiro. Ali não é um pronto atendimento. Se você teve um infarto grave, você teve uma lesão exposta, não vai ser resolvido ali. Vai ser resolvido em um UPA, em um Rocha Faria, só que o Campo Grande é o maior bairro da América Latina. O Campo Grande é gigante e não se cresceu a infraestrutura, não se cresceu coleta de esgoto. O bairro de Jardim Maravilha, com o Campo Grande... Eu queria que a Rio Mais, a Zona Oeste Mais, me mostrasse uma central de tratamento de esgoto que nós não temos. A nossa saúde está defasada, então a nossa briga hoje é sobre isso. É sobre fazer que os nossos impostos eles voltem como benfeitorias. Isso não está acontecendo. E a questão que o Samuel estava abordando muito do show da Shakira que vai ter agora em maio, 15 milhões. Vai ter retorno para esse dinheiro. Só que, cara, a gente se pergunta para onde vai esse retorno. Porque tem muitos bairros, não só Maravilha, Pedra de Guaratiba, lá Piraquê, lá para galera que conhece, que sofre muito com isso, com o abandono político. E esse ano é ano de eleição, né? Eu acredito que quando chegar próximo de outubro, até falei errado aqui, muitos candidatos vão lá. Só que o que a gente cobra é porque eles ganham e esquece do bairro. É verdade. E a gente tem um sonho de ter algum representante do nosso bairro na Alerj. E eu queria que o Samuel falasse um pouco sobre isso.
Sim, cara, então, sobre o representante do bairro, então, o que acontece? Esse cara que poderia vir, vai vir, creio eu, se Deus quiser, seria o Jano Maravilha, tá? O cara que tá aqui, que faz, entendeu? Busca, tenta pegar, creio, muito pouco recurso, mas nego ajuda, as pessoas ajudam, entendeu? E a gente tendo uma voz lá dentro, para poder divergir o que acontece aqui, seria muito bom e viável. Claro que tem, mas só que aquilo. As mesmas figurinhas repetidas acontecem no nosso bairro. É o que eu falo pro Jean muitas das vezes. A gente acaba se tornando um palanque. Palanque de quê? Sim. Uma máquina caça-níquel de voto. Um cara chega lá, joga um pozinho de pedra, tampa, bate uma fotinha, tá tudo certo. Não é assim. É mostrar a realidade. É como eu falei, Jean, não para de fazer seus vídeos, que isso incomoda, tudo bem. Mas fazendo certo ou errado, você vai sempre ser criticado. Essa é a verdade. Entendeu? Ele tem total apoio meu, das minhas redes sociais, das pessoas do bairro, a qual ele representa a mim e ele também, por ser cria do bairro. E seria muito bom e viável alguém de ter uma voz ativa. Uma Sim. voz que vem lutar pela gente, pelo bairro. Não uma pessoa que fala, vou fazer, porque a gente tem isso. O cara chegou, fez 50%. Tudo bem. 50 milhões, né? Que foram anexados lá, tudo bonitinho. Mas e agora? E o restante? A gente tem que cobrar por quê? Porque, poxa, cara, eu vou mentir. Eu votei nele, pô. Eu votei nele. Tem que fazer Jesus ao meu voto. Entendeu? Não só eu, como outras pessoas votaram. Sim. Custa nada ele, olhar assim, caraca, eu tenho que ir lá ver o que tá acontecendo. Mas não, dá outras prioridades, né? Ano passado, Lady Gaga foi fazer o show aqui com 10 milhões, né? Não sei quem pagou isso. Essa é a verdade. Não sei quem pagou, mas que saiu do meu bolso, saiu, tá? Eu sou trabalhador, sou digno e eu mereço respeito, assim como todos nós merecemos, né? Aqui da localidade do Rio de Janeiro, né? Ainda mais da Zona Oeste, né? Então, esse ano, é a Shakira que vai vir. Tá todo mundo vivendo um faz de conta. Gente, não é assim. Vamos olhar pro nosso bairro. Vamos olhar pro bairro Maravilha e ver quem tá fazendo e quem não tá fazendo. Entendeu? Sim, a mídia digital hoje em dia é uma arma. Eu vou usar um nome aqui que não deveria, né? Mas um dos filhos vou dizer assim, do Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, todo mundo critica, todo mundo fala, entendeu, gente? Eu só tô dando uma anexão. Cara, ele conseguiu eleger o pai dele. Ele elegeu o pai dele como? Pela mídia digital, e ninguém fala isso. Ele conseguiu eleger o pai dele, ganhar milhões e milhões aqui no estado do Rio, pela mídia digital. Entendeu? Então, se ele conseguiu, alguém pode conseguir. Sim. Entendeu? Então, abrangendo disso, a gente precisa de alguém que faça, que fale e que lute por nós. Não alguém que fique em casa fazendo um livezinho ou algo do tipo, falando que tá monitorando no Twitter e derrubando minha conta 2, 3 vezes, porque eu tô incomodando, falando a verdade, procurando uma melhoria pro meu bairro, né? E tu já viu que os caras que chegam lá esquecem da gente. Mas o cara aqui que tá do nosso lado, com pouco recurso, com pouca mão de obra, tá fazendo muito mais que eles deveriam fazer. Sim, isso é verdade. Não porque ele quer, e sim por amor ao bairro, concorda comigo? Por amor ao bairro. Hoje em dia você vai falar Jardim Maravilha, é motivo de piada. Vai descer quem mora mal. Vai descer a enchente, o tsunami. Entendeu? Vai alagar o Forró do Ferro. Né? Vamos dizer assim. Então, sim, tipo assim, é uma coisa muito triste, né? Muito triste mesmo, como eu falei. Muitas pessoas falaram assim, vai lá, falar disso, disso, aquilo. Gente, a gente tem que falar do meu bairro. Eu não vou falar de A nem de B. Vou falar do meu bairro, porque eu quero ver meu bairro vencer. Sim. Eu quero ver as reformas no Maravilha, né? Eu quero ver a melhoria, eu quero ver o asfalto. Eu quero ver, assim, o poder sair de casa e olhar, caraca, mano, que coisa maneira, conseguimos. Sim. Entendeu? Conseguimos. Pelo menos, porque se a gente for falar isso, eu, o Jean, o meu compadre Pedro, que ali se encontra, outras pessoas, assim, como posso dizer, para a Rede Globo, vamos dizer assim, né? Cortam. Não deixa eu te falar. Isso é né? verdade. Não só disso também, né? Tipo assim, a gente vai jogar na internet e derrubar a nossa conta. Tá entendendo? Sim. Então, tipo assim, eu fico triste em relativizar que pelo bairro de A e B todo mundo faz, mas pelo meu não. Não, tá errado isso. A gente acordou. Essa verdade é essa. O bairro Maravilha acordou. Sim, e a gente precisa de alguém que lute e fale por nós. Entendeu? Sim. Que consiga também, não te interrompendo, tá? Consiga levar a mensagem da gente aqui, né? No nosso bairro, né, mano? Porque toda vez que chove, tem morador que não dorme. Gente, tem morador que não morre, né? Isso é verdade, cara. Não dorme, eles ficam atordoados, vendo o grau da situação, vendo se vai desbocar, se o balão vai encher, entendeu? E ele quer saber disso? Um amigo aí, né? Que renunciou aí em março agora, não quer saber, pô. Não quer saber. É complicado, né? Então eu estiver aqui, muito obrigado pelo convite desde já.
para poder Pô, tamo junto, chegar a cara. oportunidade de chegar, né, falar e mobilizar Sim. a maioria das pessoas, entendeu? E a questão, rapaziada, que a gente cobra muito também aquela situação, como ele falou aqui do forró do ferro, Fabão e forró do ferro. Aquela situação ali, quando chove, cara, é uma dificuldade imensa pro ônibus passar ali. Teve uns dias atrás que o asfalto cedeu, né, cara? Cara, aquilo ali foi um absurdo, mano. E o ônibus quase virou. Graças a Deus, não aconteceu Isso é o pior. inevitável, né? E, cara, a gente está aqui nesse episódio, galera, cobrando as autoridades. Porque não adianta eles vir falar gracinha, querer me censurar, e eu não vou me calar, galera. Eu não vou me calar. E a influência que eu tenho, eu vou usar para poder cobrar esses caras, porque os nossos impostos são pagos diariamente e eles recebem para poder mostrar serviço. Corretamente. Hoje eu tô aqui com o Jean. Cara, o Jean não tem ligação. Tem ligação política? Ou... Não, eu trabalho junto com o Júnior. Sim, Com o Júnior, mas trabalho com o Júnior tem 3 anos. Lá atrás, eu estava sozinho. Né? Aí depois veio o apoio, e através do apoio do Júnior, que a gente conseguiu fazer o que a gente fez ali dentro. Isso aí, Que são as 8 Sim. praças, trazer o carnaval, Correto. A parte do Maravilha é como se o Maravilha fosse dividido em 2 partes, né? Você pega ali da Isso. Campo Mourão para cá, até a Estrada Magaça tem asfalto, Isso aí. daqui para trás não tem. Esse asfalto quem fez foi o prefeito Conde. São 35 anos, se eu não estou errado aqui. Nós conseguimos, ano retrasado, revitalizar toda essa parte de asfalto. Não ficou 100%. Nós usamos ali, em média, foram 48 caminhões de asfalto truncado. Em média, 2 por dia. Só que o abandono era tão grande que nesse período a gente não conseguiu concluir. Então hoje estamos tentando protocolar novamente junto à conservação para continuar e pelo menos resgatar a parte da Maravilha que já existe. E aguardar o prefeito que ele venha e conclua. Não só a obra do Jardim Maravilha, eu quero mandar um abraço aqui também para o pessoal de Acari, os moradores de Acari, que também sofrem na mesma proporção com o pessoal do Jardim Maravilha, que foi feita essa promessa também, né, de fazer essa obra de drenagem, porque hoje é importante, ô Luan, é obra de drenagem. Na segunda-feira eu tive contato com a empresa que ganhou a licitação. Tive com eles, caminhei com eles no bairro, eles me prometeram, né, que o início da obra será feito o DIC e a Campo Mourão. Já vou deixar isso aqui registrado, caso não aconteça, a gente vai ter voz para cobrar. Corretamente. Também não vou expor o nome de nenhum deles aqui no momento, porque eles não disseram que ia ser agora, daqui a 20 dias, então eles vão aguardar esses 20 dias, né, Samuel? 20 dias. Eu tô com a foto, nós fizemos uma também, foto né? junto, e eles parecem ser uma empresa séria e parece que vai cumprir o que foi tratado. Só que a obra do Maravilha ela é muito complexa. Se você andar lá pelo Maravilha, o Maravilha é gigante. Verdade, gigante. Você conhece, Sim. é gigante. E essa última empresa que saiu de lá, chamada Globo, ela fez uma primeira obra lá, foram 14 ruas. Pô, vergonhosa. Se você olhar, os ralos já estão em parte de afundamento. As tampas de bueiro do meio já estão com afundamento. Falta a Light tomar vergonha na cara e lá colocar a iluminação do pessoal. Verdade. O pessoal está sem iluminação desde quando foi entregue a obra. Né? Vamos dar nome aos bois. A prefeitura fez as 14 ruas, que não é o que ela prometeu para a gente, mas fez 14. Não é o ideal, a gente não quer isso, a gente não aceita 14, não vou dizer que está bacana, que não está, a gente quer o Jardim Maravilha revitalizado, a gente quer a obra de infraestrutura, a gente quer a drenagem, a gente quer o nosso UPA. Além do Maravilha, nós temos o Fragoso, a Estrada da Grama, Firmo Coutinho, Verdade. que ainda pisam na lama. Que ali eu tenho milhares de pessoas que respeitam o meu dia a dia, que me amam, e eu quero, através da sua voz, juntar com minha voz e fazer que eles nos enxerguem e devolve o que é nosso de direito. E se a gente paga imposto, a gente tem que ter direito à benfeitoria. Sim, e, cara, a questão, como eu falei, que é a questão do comércio do bairro também, que vai ser muito ajudado, muitas pessoas ali vai ter o seu ganha-pão. E outra questão também que a gente cobra muito, sinalização nas ruas, porque tem locais que tem escola, tem igreja, tem creche, não tem uma Na sinalização. saída ali da Campo Mourão, que é onde você acessa uma Magaça, aí eu vou dar outro nome aqui, eu gosto de dar nome. Eu sou daquele tipo que você me ama ou você me odeia, mas o meu caráter, minha verdade, a verdade ela é uma só, mentira tem várias vertentes. Verdade. Então por isso que eu sempre procuro falar a verdade, para não ficar em cima do muro. Eu quero falar aqui diretamente ao subprefeito Ednelson, é um cara que eu tenho muito carinho. Eu protocolei 2.000 assinaturas e entreguei na mão do subprefeito Ednelson, e estou aguardando o primeiro sinal, que é na saída da Campo Mourão,
para a Estrada do Magaça. Quando for realizado um, a gente já cobra o seguinte, a gente temos ali a pretensão de um sinal ali, aí a gente precisa de um sinal em frente à Igreja de Lã, na saída do Jurema. As pessoas que estão de carro acabam reclamando, mas muito sinal. Quando você pega aqui a Avenida das Américas, até eu chegar aqui, eu passei por mais de 50. Nem por isso eu reclamei. Né? A gente cobra muito também, Luan, a gente fala muito do político, mas a gente também esquece muito de ver a nossa parte. O condutor carioca, ele não tem educação. Né? Ele vê uma criança parada com um idoso, com uma família, ele não para atravessar. Não precisaria de sinal. Você poderia colocar faixas em lugares estratégicos para quando, igual em Teresópolis, outras cidades, quando o pedestre pisasse ali, o veículo parasse e eles pudessem atravessar. Mas você anda no Jardim Maravilha, os caras andam com moto em cima da calçada, moto barulhentas, eles fazem o que querem, então fica muito difícil. Então a gente tem que realmente entrar com a sinalização, colocar um sistema de multa para poder ser respeitado. Sim, tá? sim. Muito complicado. E a questão que você já abordou aqui no nosso bate-papo é a segurança do bairro, que há um tempo a gente estava tendo muito assalto. Hoje a gente já tem a cabine da Polícia Militar lá para poder dar um reforço. Sim. Diminuiu bastante, né? Diminuiu. Ainda tem, né, alguns furtos, só que hoje a gente tinha, nos antigos 2 comandos para trás, o Coronel Brasil também fez um grande trabalho, só que ele, graças a Deus, ele evoluiu. Um cara também que eu gosto muito, me recebeu muito bem no batalhão. Coronel Brasil, se você assistir esse podcast, um abraço para o senhor. E hoje está na mão do Abeleira, que é um oficial da polícia, é um homem cristão, um cara leva um trabalho muito sério. Então, quando implantou aquela primeira cabine, que foi através de um pedido nosso, quando o vagabundo passa ali, eu vou falar vagabundo porque o cara que rouba um trabalhador é vagabundo, tem que se tratar de outra forma. Quando o vagabundo entra ali, se depara com uma cabine, ele fica na dúvida, onde está a viatura? E hoje, antigamente era uma viatura só. O Coronel Abeleira colocou duas viaturas, hoje nós temos de 2660. Boa. Então realmente diminuiu, não arrumou, mas diminuiu. Né? Falta também um pouco de interesse dos policiais. Nós temos muitos policiais no bairro de Jardim Maravilha. Falta um pouco mais de integração, ter mais atitude. Eu acredito que se a população se juntar e for pelo caminho certo, as coisas acontecem. Sim. Né? Buscando esse apoio da mídia, dos podcasts, de pessoas igual você que se proporciona em ocupar um espaço, convidar pessoas, liderança para estar aqui e você dando voz para a gente, isso aí não tem preço, Luan. A questão é a gente mostrar a realidade do nosso bairro, que precisa ser mudada. Isso aí. Eu tenho 26 anos. Eu nunca vi uma melhoria 100% do Jardim Maravilha. Eu nunca vi. A questão das obras, com uns anos para cá, tipo assim, via fazendo asfalto, essas coisas assim. Só que 100% pegar, revitalizar o bairro, resolver o problema da questão, eu nunca vi, cara. Eu nunca vi. Passa ano de eleição, os caras ganham e não volta mais lá. Verdade. E, cara, o que tem mudado no bairro, na sua visão? Caraca, agora tu me pegou. Tipo assim, nós vamos falar de algo definitivo e de paliativos, né? Isso aí. A gente conseguiu alguns paliativos. Não é o que a gente precisa, né? A gente falta realmente acontecer no bairro essa obra de infraestrutura, não só obra, a gente trazer projetos. A gente precisa de melhorias nos colégios. Ainda tem colégios, o colégio do 40, a semana agora as crianças me procuraram dizendo que tem algumas salas que os ar-condicionados não estão funcionando. Eu me propus ir lá para dar uma olhada e conversar com a diretora, ver o que está precisando, porque todo colégio ele tem uma verba. Acho que poucas pessoas sabem disso. Sim, e se a diretora fizer uma boa gestão, ela pode usar. Eu consegui ali, do lado do Brizolão, Poceiro, ali tem uma crechezinha ali. Estava com elevador e 2 salas sem ar-condicionado. Juntamos as mães, foram 11 mães. Tivemos um diálogo com a diretora, ela foi muito... Acho que é a Gisele o nome dela. Ela recebeu a gente super bem e em uma semana resolveu o problema. Ela usou a verba do colégio para poder fazer os 2 reparos. Então, hoje falta os poderes públicos se aproximarem das lideranças. O que o Maravilha precisa? Quem é a ponta da lança? Somos nós. Estamos na rua todo dia. Então, hoje eu sei muito mais dos problemas do Jardim Maravilha do que do próprio prefeito, que foi eleito pelo meu voto. Verdade. Por isso que hoje eu me dirigi ao Cavalieri com muito respeito
E posso dizer, Cavalieri, eu votei em você, que você é mais novo que eu. Cavalieri tem 35 anos, eu tenho 46, portanto eu estou chamando você de senhor, hein? E que você cumpra o que os outros prefeitos não cumpriram e entra definitivamente na história do Jardim Maravilha. Sim, Isso que a gente quer. E eu acho muito digno o trabalho de vocês, cara. Pô, eu fico assim... Cara, eu tenho 26 anos. Não sei se daqui a alguns anos vou estar morando em Maravilha ou morando numa Garça, mas eu tenho um sobrinho. Tipo assim, pô, a melhoria que eu não vi quando era criança, eu queria que ele visse. Porque o nosso bairro é muito rico, cara. Nosso bairro é muito rico. Verdade. Questão de cultura, a gente sabe o que é cultura. Teve agora a volta dos bate-bola, né? Que muitos anos a gente não via no Jardim Maravilha. Cara, também a questão da saúde do bairro, como a gente abordou. Eu, como morador, eu acho que ali tem que ter uma UPA para atendimento 24 horas por dia. Sim, sim. Porque... Como eu abordei com o Samuel, é a questão, pô, você vai passar mal, a clínica fecha 8 horas, 9 horas da noite. Isso. Aí 10 horas da noite você começa a passar mal, ou você corre pro Lourenço Jorge, ou você corre lá pro Rocha Faria. Então, o nosso bairro é muito grande. Então, eu acho que deveria ter uma UPA ali, uma UPA de emergência. E eu sei que é um projeto que é um sonho, né? Que tu tem de trazer para o bairro, né? Na verdade, o UPA, o antigo prefeito, que era o antigo gestor, ele fez uma reunião e essa UPA já era para estar pronta em janeiro. Sim. Inclusive, esse dinheiro da UPA foi custeado pela Câmara Municipal do Rio. Sim. Foram 31 vereadores que eles recebem recurso anualmente, essa sobra de dinheiro eles doaram para a prefeitura, para que a prefeitura construísse essa UPA e o dinheiro que foi enviado para a prefeitura, ele não só construiria ela, mas ela trabalharia por um ano sem usar o dinheiro da prefeitura. Aí eu queria saber, junto com o prefeito e o antigo secretário de Saúde, Daniel Sorães, para onde foi esse dinheiro e que eles, de alguma forma, dessem essa resposta para os moradores de Jardim Maravilha. Também aqui, que eu não estou puxando sardinha política, eu quero parabenizar o trabalho do Sorães, porque o cara é médico, ele fez um grande trabalho no tempo que ele teve lá, mas não ficou nos devendo a UPA. Entendeu? Eu vou dar um abraço nele aqui, mas também vou dar uma apertada. Eu queria, através dele, do atual prefeito, para onde foi o dinheiro, por que não foi, colocar a placa, né, Samuel? Colocar os contêineres. Eu fui lá, fiz um vídeo, gravei um vídeo lá dentro. Divulguei isso aí também. E a UPA que era para estar em janeiro, nós estamos na metade do ano e não chegou. E realmente ela faz muita falta, porque Sepetiba tem UPA, no 7 de abril tem UPA, próximo ao cemitério de Campo Grande tem UPA. E o Maravilha... Não tem. Sim. E é aquela região toda ali, Jardim Maravilha, Magarça, Monteiro também. Que a gente pega ali Catingueira, Fragoso, Estrada da Grama. Pega tudo. As casinhas. Aí tem as casinha e casinha. Isso. Que ali perto da Solte tem a casinha. A casinha. Então o Maravilha é muito grande, cara. Sim. É o Maravilha. E para quem pensa que o Maravilha é só alagamento, não. Maravilha tem a parte que não alaga, é um bairro seguro. Isso aí. É um bairro de pessoas receptivas. É um bairro que eu sou apaixonado, cara, carrego no meu coração e acredito muito que eu vou estar vivo para ver a mudança ali e não por modo de arrogância, mas sim de me sentir orgulhoso e falar, cara, eu fiz parte, estou fazendo parte dessa mudança. Também quero aproveitar esse espaço aqui, o Luan Santana, para falar de dois caras sensacionais, que é o Jorginho PQD e o Rafael, que são o pessoal que ocupou a gerência da Colurbe. O Maravilha tinha um déficit de coleta de lixo. Horrível. Não era horrível? Caraca, horrível. Hoje eu ligo pro Rafael na hora, ele dá um jeito, arruma um caminhão. Então, Rafael e Jorginho, um abraço. Admiro muito o trabalho de vocês. Sim. São pessoas concursadas, não tem a ver com política, eles estão ali por méritos, porque entendem do que estão fazendo. Então, hoje a gente melhorou a questão do lixo, a gente tem projetos de idosos dentro do Jardim Maravilha. A gente precisa agora da saúde, de mais educação, de infraestrutura e coleta de esgoto. A gente precisa para ali hoje. Sim, sim. Cara, é algo que precisa mudar. Nosso bairro são anos, cara, são anos. Muita gente ali, infelizmente, já tinha perdido a esperança. Agora, pô, vendo o serviço do Jean no Instagram, Samuel também, o pessoal cria uma esperança. Isso, cria uma esperança. Porque quando chove, a gente sabe o drama do desespero, Jardim sinalzinho Maravilha. vermelho.
A gente podia estar aqui conversando de comédia. Comédia, porque, tipo assim, zoação. em um país sério, a gente não precisaria fazer um podcast para cobrar uma obra. Como é que Sim. pode, Porque é né? natural. Que ponto. Em outros países, quando queima uma luz, a prefeitura tem sistema de inteligência para entender que Isso aí. aquele ponto está apagado. Hoje a gente tem um canal 176, a gente fica ali, liga, faz cadastro. Isso. Para desentupir um esgoto, a gente tem que ligar para Rio Mais Saneamentos, a empresa que comprou a SEDAI, né, Água dos Rios. Ela também está com muita dificuldade de entregar o que foi prometido. Ela pagou pela SEDAI, a SEDAI vendeu uma bala para eles, dizendo que era uma caixa bomba, largou uma bomba na mão dos caras como é também. que pode, Eles né? também estão perdidos, Isso aí. estão entrando em áreas. O Jardim Maravilha tem áreas que não tem tratamento de esgoto, estão indo Não lá. tem, esgoto Aproveitar que saneado. agora, vamos lá agora para Rio Mais Saneamentos. Pedir a vocês que não entrem em áreas que não tem tratamento de esgoto para cobrar água. O povo já Corretamente. sofre demais. E Corretamente. eles ficam mandando equipes ali para cobrar Isso aí. água onde não tem tratamento de esgoto, onde o cara pegou um cano Como é que pode, né? a 500 metros, que é do cano principal, e tem água. Quando todo mundo não usa, estão usando água. Então, aí o Mais Saneamentos vem fazendo isso maravilha, eu venho lutando também, tentando um diálogo para que eles não façam isso, né? E ali tem uma grande população que cabe sim entrar na tarefa social. Eles têm que colocar pessoas ali capacitadas Corretamente. para saber fazer essa filtragem e respeitar o bairro. A gente está hoje com essa dificuldade com a Rio Mais Saneamento, Sim. entendeu? Não, Zona Oeste mais. É porque as empresas são quase iguais o nome, se confunde. A Rio Mais Saneamento é a empresa que entrega a água, faz as manutenções. A Zona Oeste mais é que cobra. Então a Zona Oeste mais que está cobrando, ela está se perdendo um pouco dentro do Jardim Maravilha, né, Samuel? Corretamente. Sim, sim. Corretamente. E, Samuel, eu queria falar contigo também Sim, a pode questão falar. de algumas ruas no Jardim Maravilha que não Correto. tem iluminação. Cara, não fala não, que eu já até falei com esse cara aqui, mano. Às vezes eu dou uma cutucada nos stories do Instagram, né? Exigindo, cobrando também, né? E nessa daí também, Jean, tem que falar aqui que vem muito hater, sabe? Um fakezinho do nosso bairro, que é moradores que estão na pista, creio eu, né? Que não quer ver o bairro vencer, por exemplo, sai disso, vai dar em nada, papo furado. Pô, pelo amor de Deus, você dorme com o ventilador ligado, ar-condicionado Brasil, e eu tenho que dormir, pô, com um mosquito em cima de mim, pelo amor de Deus, né? Vamos querer, né? Entendeu? E essa questão da Light também, teve alguns pontos lá que entraram lá, né? Pra cobrar indevidamente, já. Vou falar que é a verdade, indevidamente. Aí você acha justo um trabalhador que rala pra caramba, paga seus impostos, que eu acho errado pagar imposto, mas pagamos, né? E chegar com R$300 de luz para poder pagar, você acha isso justo? Morando, vamos supor aqui, vamos dizer aqui, nas casinhas no bairro Maravilha, onde não é asfaltado, você acha justo botar um poste da Light lá, cobrar o cara que sai de frente com o esgoto a céu aberto, que não tem saneamento básico, uma pavimentação, uma drenagem, sabe? Isso é muito ruim, cara. Isso é triste demais, entendeu? E é por isso que eu não vou parar. Quando tiver errado, eu vou cobrar. Tenho meus direitos, entendeu? Sim. Sem a quem eu creio, sem a quem eu sirvo, eu não tenho medo. E eu só quero o melhor pro meu bairro, entendeu? Como já falou, tenho amigos da Light que podem resolver. Pessoas maneiras, justas, que podem, né, revitalizar ali, evitar problema. Só que, pô, parece que eles querem, vamos supor, tô dizendo não todo mundo da Light, tá? Entre termos, tá bom? Nem todo mundo. Mas, tipo assim, vai ali por trás das malhadas, já bota o poste, aqui vai acontecer isso com aquela mentirinha básica, aquela narrativa, né? E, tipo assim, pra pegar bobo, aí a gente acaba pagando um dinheiro, vamos supor, R$600 de luz, sendo que você nem usou isso tudo. E nem tem um ar-condicionado, tem um ventilador ligado. Aí 600 e pouco é isso, cara, isso é desumano. Sim. Entendeu? Isso é desumano. E, cara, o que era muito cobrado antigamente, lá no Jardim Maravilha, hoje ainda é cobrado ainda, é a falta de água. Em muitas cara, ruas isso é ficam sinistro, semanas, Isso aí. até meses sem água. Sem água. E teve uma época que de dia faltava água e à noite faltava luz. É verdade, cara, isso é horrível, rapaz. Isso é horrível demais. Eu lembro que de uns 15 anos mais ou menos aconteceu isso, teve a falta d'água enorme e aí à noite a luz foi embora também. Isso, E o Maravilha em peso desceu para as ruas. correto. O Maravilha em peso. Aí os caras viram, não, vamos ligar, vamos fazer alguma coisa, cara. Porque o Maravilha, ele tem muitos moradores. Cara. Então Correto. a gente se unindo, como o Jean falou aqui, a gente elege um cara que vai representar o nosso bairro. Corretamente. São mais ou menos quantos moradores hoje no Maravilha?
Eu acho que passa de 100, cara. Corretamente. Só a quase- página tem 40 mil, então... Passa de 100 fácil. Corretamente. Na última pesquisa aí, tinham mais de 40 mil aptos a votar. Isso. Então, o vereador hoje, vindo no partido pequeno, ele é eleito com 13 mil, 14 mil votos. Isso. Então, se for por essa lógica, faz quase 3 vereadores, faz um Isso. deputado estadual. Mas o que acontece ali no Maravilha é que a gente tem aquelas lideranças antigas, Isso. É da velha política. da né? velha política, que você chega na época de eleição, tem vereador de Nova Iguaçu, que faz dobradinha, o cara é eleito lá, Isso. aí escolhe um camaradinha, libera verba para ele se lançar aqui no Rio, e o cara entra no Maravilha, leva 500 votos, aí o outro leva 1.000, o outro leva... E o Maravilha continua sendo explorado, né? Corretamente. O que a gente vê hoje é um curral eleitoral, que se fala, né? Eleitoral. Eles vamos lá, vamos pegar o Maravilha, que tem 1 milhão de problemas. A gente vai lá, igual essa última eleição, nós tivemos 14 ruas prontas, que na verdade era para a gente ter o bairro todo entregue, né? Então tivemos 14 ruas, a enchente veio e devastou Correto. 50% das pessoas que moram em área de vulnerabilidade. E a gente ficou ali 3 dias, Luan, com alimentos, com assistência. Ajudei também. Só que a gente não quer mais isso, pô. Isso não existe. Sim. É o que eu te falei, a gente podia estar falando aqui de futebol, Isso aí. falando de quem a gente é fã, de quem a gente não é, a gente está falando de verdade. política. Queria que, quando você abrisse esse podcast, você assistisse até o final, curtisse aí, porque é através disso que a gente vai ter voz para trazer dignidade a alguns lugares Sim. que não tem, Exatamente. né, que não tem voz. E a gente precisa mudar essa mentalidade de política, de se vender, de não dar oportunidade para quem está chegando, para quem está com muita energia. Nós temos aí famílias na política aí, com 50, 70 anos, aí os caras estão ali se perpetuando. Um senador, depois é presidente, o cara fica ali, bota filho, bota sogra, bota sobrinho, Todo e mundo. só pensam neles ali. E hoje na Zona Oeste aí, cara, eu vou te falar, eu cheguei a votar já 2 vezes, né, nesse político, que é a deputada Lucinha, e que eu vejo que trabalha mesmo pela Zona Oeste ali, que toma muita porrada, mas se ela vir de novo, meu voto já é dela. E eu vejo muita conversa, eu vejo muito ali político da Barra, eu vejo muito político ali do Recreio, e que ganha os votinhos e corre para cá, ganha os votinhos, entrega um pouquinho. Só que a população não entregou e não percebeu ainda que o pouco que ele está entregando não é dele, é nosso. É isso aí. Sim. Eles estão recebendo o imposto, retendo esse imposto Isso. para fazer da gente massa de manobra. Isso tem que acabar, cara. Sim, sim. A gente precisa tem que existir leis que incentivam que as professoras ensinem sobre geopolítica nas escolas. Corretamente. Sou Sim. Quais são as totalmente a funções? favor. Porque se a gente não... Totalmente a favor. A gente, se você chegar num colégio hoje, primário, e perguntar para uma criança de 16 anos quem é o vereador, quem é o governador, quem é o presidente, ela não vai saber responder. Isso é triste. Tem que saber Porque em quem é países de político. ponta, a criança de 16, para mim é criança, nem tinha que votar com 16 anos. Porque se o cara tem 16 anos, ele pode votar, mas não pode ser condenado pelo crime de estupro ou de homicídio, ele não tem nem que votar. Correto. Né? Um cara preso não tinha que ter o direito de votar. Então, a gente precisa mudar muita coisa na política. Muita coisa. É arrancar a política velha. O judiciário nosso está falido. O Congresso, que entrega as nossas leis, está falido. O Senado está rachado. A metade quer dinheiro, a metade quer evolução. E as pessoas não estão vendo isso. E o Brasil está se afundando, se afundando. Sim, sim. Agora nós estamos abrindo aqui o leque para política nacional, né? Saímos do Maravilha e chegamos à política nacional. Verdade. Então, como jogar pétalas aos porcos. É isso que eles fazem com a gente. Tratam a gente como porcos. Vamos jogar a migalha e a gente tem... Que se você pegar um salário de um ministro do STF hoje, passa dos 200 mil. Se você colocar ali o salário, 45, aí você pega auxílio moradia, auxílio terno, aí tem colégio. Quando você vê o cara desse, custa pra gente, que compra gasolina ali a R$7, bem dizer, é o salário do camarada. Correto. A gente paga IPVA. Correto. Aí se nosso carro é apreendido, vai pro depósito, a gente tem que pagar aluguel depósito. A gente só paga, pô. E a população não está se atentando a isso, e o Brasil está só virando escada para político subir e a gente carregando esse peso. A gente tem que mudar essa história, cara. Tem que mudar, tem que mudar. E a questão, teve uma época aí que eles queriam mexer no ensino médio, né, cara? Sim, sim. Não Covardia. tem investimento. Covardia. Ainda queria tirar filosofia e sociologia Isso. para mim, que são 2 matérias Primordiais. primordiais. Por quê? Para usar de massa de manobra. Porque a sociologia ensina quem é quem. Isso.
ela ajuda a gente a pensar. A filosofia também é um conjunto. Correto. E um povo que não pensa, vota em qualquer candidato. Correto. Aquele que dá o churrasquinho, Sim, aquele que faz a festinha, que dá um uniforme, que dá uma bola. Então é triste, Luan. A gente precisa ampliar esses debates, a gente precisa de políticos sérios, a gente precisa de clareza nas votações. A gente tem dúvidas. Eu tenho dúvidas sobre quando eu vou votar, se meu voto realmente foi para quem, Isso quem aí, eu votei. corretamente. Só que hoje, até para você falar sobre isso, é um pouco perigoso. Pô, Sim. isso aí, é É verdade. um pouco perigoso. Então a censura está aí, a gente também não está enxergando isso. Corretamente. Nós estamos sendo censurados, sim, pô. A gente precisa mudar essa história. Correto. Né, Samuel? Corretamente. Sim. O que o Jean falou aqui nessa dobradinha aí, seguindo a linha de raciocínio dele, a gente está protegido pela Constituição de 98, né? 1988, na verdade, corrigindo, desculpa, sobre o artigo 5, inciso 4, né? Sobre a liberdade de expressão, né? E o que acontece? Só que isso também corre risco no nosso meio. Porque o que o Jean falou é verídico. Uma criança de 16, para mim é criança, tá? 16 anos, um adolescente, né? Pré-adolescente, né? Chegar a um ponto de votar sem saber quem é o candidato, o que ele fez ou deixou de fazer, isso é perigoso demais. demais. Né? Demais, isso é perigoso demais. Por mais que a gente tenha pensamentos e ideologias diferentes, eu não sou a favor, não concordo com isso, entendeu? E também esse judiciário emparelhado dentro do nosso Brasil, né? Que a gente vive, minha opinião, uma ditadura judicial. Isso é perigoso demais, aonde um ditador togado pode falar, pode exigir, pode repreender, reprimir, causando aderências e divergências, ele pode fazer tudo e a gente nada. Isso é uma repreensão fatal, entende? Isso é muito perigoso, porque o Jean não pode falar em determinadas situações porque ele é limitado, porque se ele falar, vão lá na casa dele. Ele não tem o direito de falar, não, ele não é cidadão brasileiro como eu e você, não. Isso é perigoso, sabe? Isso é muito... O mais triste disso tudo também é ver a gente apoiando isso, achando que a vida tá normal. A gente não tá. Sim, não tá. Não tá, entendeu? É a mesma coisa eu falar que o Alexandre de Moraes vou falar aqui, né? É uma pessoa certa a guiar o povo, a administrar o Brasil, que dá a entender que ele é o presidente, não é o Lula, né? Independente aqui, pelo amor de Deus, né? De lado político, entende? A gente tem que ter um representante também lá na Constituição. Eu admiro muito o André Mendonça, que venha bater de frente mesmo, falar a verdade. O Luiz Fux também, que venha falar a verdade, por mais que eu tenha minhas dúvidas, né? Mas Sim. assim, é igual o André Mendonça, falar a verdade, entende? Isso é muito perigoso no cenário atual, ainda mais no Brasil, gente, pelo amor de Deus. As eleições desse ano sabem quem votar. Em 2026, outubro, vote consciente, estude o que ele fez, deixou de fazer. Isso é perigoso demais. A gente está encaminhando para um problema muito grande que a gente não está vendo. Está todo mundo desacordado, entendeu? Pelo amor de Deus. A mesma coisa eu apelo também para o nosso bairro local. Gente, Maravilha não é qualquer coisa. Maravilha não é qualquer coisa. É um bairro onde eu, Jean, todos nós moramos. Pelo amor de Deus, vê isso. Vamos lutar, vamos erguer as mãos, montar uma mobilização, já desculpa usar esse termo, mas falar mobilização das pessoas se unirem, a gente dar as mãos, parar com a rivalidade, parar com as diferenças e poder lutar pelo nosso bairro. Sim. Poder lutar pelo nosso bairro, entendeu? Senão nada vai ser feito, sabe? Eu sei que é difícil, mas eu acredito. Porque faltou água, o povo vai pra onde? Pra rua. Botafogo para. Aí quem aparece? Tino Júnior. Ele mostra, ele fala. Aparece. E se a gente parasse o Maravilha assim, se unindo, fizesse uma mobilização maneira, assim, de deixar a diferença de lado, chamar a responsabilidade no peito e unir as mãos e falar, pô, vamos votar num cara que venha fazer por nós. Vamos fazer uma coisa que venha ser nossa voz lá dentro da LERJ, né? Ou na Câmara, seja como for. Vamos parar com essa rivalidade, parar de atacar um ou outro, mas assim, ver o nosso lado interior, ver a verdade que estamos precisando. Entendeu? Quando a gente fala do prefeito Cavalieri é porque a gente quer a verdade, cara. Porque ele pode fazer, pô. Ele pode fazer. Mas as prioridades é outra, sabe? Eu ia fazer uma pergunta aqui pro Jean sobre a questão, Jean. A gente não pode falar que é falta de dinheiro. Porque o dinheiro entra. Corretamente. É falta de esforço mesmo. Falta de empatia, de amor. Empatia. Porque foi os 300 milhões da SEDAI, aí foram usados 5 milhões. Depois teve o empréstimo do Banco do Brasil de 91 bilhões, que endividou. A Câmara hoje tem uma dívida de 30 anos, para quem não sabe, tá? Vai ficar essa dívida lá para ser paga. Quem vai pagar também somos nós. Aí tem o dinheiro do PAC,
Meu Deus do céu, PAC. complicado. Porque se você andar pelo Rio de Janeiro, agora foi anunciada uma obra de quase 20 milhões no calçadão de Campo Grande. Sim. Revitalização. Hoje, o que é mais importante? A revitalização de Campo Grande ou trazer dignidade quem está pisando na lama, no esgoto a céu aberto dentro de um bairro? Para mim, seria dentro de um bairro. Porque ali o cara está tomando água contaminada. Teve uma cena ali, o Luan, que mexeu muito comigo no meu dia da enchente, porque até é complicado falar, porque o molequinho tem a mesma idade do meu filho, cara. A gente estava levando produto de limpeza dentro das casinhas e levando cesta básica. E eu fui andando numa casa, o pai dele estava dormindo, tinha bebido muito, já estava embriagado. Aí ele tinha desse tamanhozinho também, meu filho, ele tinha 7 anos. Eu falei, cara, cadê teu pai? Aí meu pai tá lá dentro. Só que a casa dele estava com estalba, estava um tanto assim para o esgoto entrar dentro da casa, o cara deitado naquela sala e não tinha comida. E o moleque tava com as feridinhas na perna, cara. Aquilo ali foi na rua Brejinho de Nazaré, cara. Aquilo ali. Foi uma das cenas mais fortes, assim, que eu vi, e, tipo assim, olhar e sentir impotente. Porque, tipo assim, a gente tem a voz, a gente tem um voto, mas só no dia da eleição. Quando a eleição passa, a gente perde essa força. Sim. Então eu vou continuar usando a minha personalidade, perdão, a minha garra, o meu amor que eu tenho ao bairro, de cria do bairro, eu sou cria do bairro, nascido e criado ali. Eu queria muito que as pessoas de Jardim Maravilha, quando eu assistisse esse podcast, refletissem junto com a gente aqui, com o Samuel, com o Luan, que nos deu essa oportunidade que a gente precisa de vez de mudar aquele lugar ali. Sim. Ali não é um lugar salubre para se viver. Sim, e que cumpra com o Jardim Maravilha, que cumpra com a comunidade Acari, que são as comunidades que mais sofrem hoje com enchente na gestão do município do Rio de Janeiro. Porque se você for para a Baixada do Nova Iguaçu, o povo também sofre da mesma forma, dos mesmos problemas. Só que lá a gente não pode gritar que já é uma outra gestão, já é outro estado, já é outro município. Nós estamos falando hoje exclusivamente do Rio de Janeiro. Correto. Né? Então acho que poderia cortar lá o showzinho da Shakira, poderia cortar alguma coisa ali, enxugar a máquina pública. Eu entrei no Rocha Faria para fazer um exame, fiquei 3 horas e não consegui ser atendido e paguei esse exame, que foi a tomografia do meu rins. Eu fiquei 3 horas e não consegui ser atendido. Só que não xinguei, não bati, não fiz vídeo criticando. Graças a Deus eu tive a oportunidade de ter as condições financeiras de pagar, e quem não tem? Complicado. Quando eu olhei no corredor, tinha uns 6 funcionários à toa. Eu contei ali 1.000, 2.000. Tinha uns 8.000 de salário que eu não entendi qual é a função daquele pessoal ali. O que eles fazem ali? Porque não estavam vestidos como médico, estavam só com a camisa escrito saúde, um tênis, e a gente precisa fazer o que o rapaz que assumiu agora o governo do estado tem que fazer no município. Tem que enxugar a máquina. Mas não adianta enxugar a máquina e botar o dinheiro no bolso. É verdade. Você vai lá e enxuga a máquina, sobrou 4 milhões. Vamos procurar um lugar para investir. Na saúde, na educação, na infraestrutura. É o Couto, né, que assumiu agora, que é o TRE, um juiz, desembargador. Sim. Então, que faça isso em todos os órgãos, que respeite a população carioca, a população brasileira. E é sobre isso. Sim, sobre isso. Eu queria agradecer a presença de vocês. A gente está encerrando o nosso bate-papo aqui. Galera, lembrando, ano de eleição, palavras bonitas não muda nada. O que muda são projetos. Então, vote certo, galera. Eu queria que o Jean deixasse a palavra para a galera, o Samuel também deixasse a palavra de consolação para a galera, tipo assim, esclarecer mais a mente da galera para poder votar certo, para as coisas mudarem. Vai lá, Samuel, você me convidou, a honra é tua. Nessa aí. Pode deixar. Desde já, primeiramente, mandar um beijo, um abraço para minha mãe e para meu pai. Me deram uma educação maravilhosa, né? Meus pais são evangélicos, né? E eu tenho meus princípios, sabe? Meus valores. Isso eu levo para minha vida toda. Meu pai se chama Edson Nascimento, minha mãe Denise Pereira. Muito obrigado pela criação. Para minha esposa Emily, né? Que ela me apoia em tudo. Diz não para nada, para toda obra. Um beijo, meu amor. E para minha tia Lindinalva, tá? Que eu quase perdi ela nessa situação também, que o Jean falou sobre os hospitais, né? Desculpa. Mas graças a Deus ela tá bem, tá viva, e a vitória dela é minha. Que a gente tem que dar honra a quem tem honra, né? Agradecer também você pela oportunidade de ser uma voz ativa pra gente, sou grato, tá? né? E ao Jean mais ainda, cara. A gente não vai parar por aqui, continua nessa pegada, Jean. Deus quiser. Você se torna uma referência, uma voz ativa, como diz o guerreiro do povo do bairro Maravilha.
Não pare por aqui, continue. Isso eu vou levar para minha vida. Muito obrigado pela oportunidade. E a frase que eu vou deixar é a seguinte: não desista, continue. Porque lá na frente a gente vai sorrir junto. Tamo junto. Pô, se Deus quiser. Irmão, Luan Santana, ó. Prazer, irmão, gigante. O que eu quero deixar aqui é: não perca esperança, tenha fé, e que essa juventude, essa geração agora, né, que o Miguel tá com 6 anos, eu tenho muitos seguidores que eu recebo um carinho na rua, me abraçam, que a nova juventude estude, que a gente só consegue mudar as coisas com a educação. Isso é verdade. A educação é o futuro, a educação é o caminho. E carregue sempre Deus no coração, tenha fé, acredite, não deixe ninguém dizer para você que não é possível, que você não vai conseguir, que se Deus te colocou aqui, você é capaz como qualquer outra pessoa, como qualquer outro ser. E é sobre isso, cara, é gratidão por esse nome, Jean Maravilha, é gratidão pela minha vida, e que os políticos corruptos tomem vergonha na cara Corretamente. e deixem o Brasil em paz. A gente precisa de um Brasil livre, de pessoas novas, com ideias novas, com mentes novas, para o país andar. Tudo começa na educação, e se não tiver educação, não vai para frente, né? E a corrupção hoje no Brasil é o câncer. É o maior câncer, a corrupção. Sim. Então, o que eu quero deixar é isso aí. Que deixe o nosso país livre, né? Corretamente. Que venham novas pessoas com novas ideias, com novos ideais, que mudem, né? E hoje eu quero já deixar aqui meu voto para presidente. Posso? Pode. Caiado. O cara que tem uma palavra firme. Hoje eu voto, hoje eu não sou direita nem esquerda, eu sou o Brasil. Sim. E o Brasil que nós estamos vivendo hoje é o Brasil que está próximo a virar Venezuela. Sim, então a gente precisa de uma nova mente, de uma nova ideia. Então quem estiver na frente ali entre Caiado e Fábio Bolsonaro é meu voto. Valeu. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, Jean. Parabéns pelo teu podcast. Samuel, muito obrigado, meu irmão. Satisfação imensa. Rapaziada, esse foi o Papo Solto de hoje. Comenta aqui embaixo o que você achou. E não se esqueça de se inscrever no canal. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Viu, moleque?